A depressão, Patrícia, agora a depressão realmente, a pessoa que tá ligadinho com a gente agora, tá assistindo aqui a TV, né? Quando é que ela pode se, assim, falar, eu tô realmente com depressão? Quando é? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né, Patrícia? É assim, a depressão ela é meio parecida com o estresse, principalmente a de grau leve, porque existem 3 tipos de depressão. Tem a depressão leve, a moderada e a grave. Quando a pessoa procura ajuda, ela já está grave. De moderada para grave. E o pessoal deixa para chegar no último mesmo, hein? Exatamente. E quando ela está de moderada para grave, ela tem que tomar medicamento também com o psiquiatra. Porque às vezes ela não dá conta nem de procurar um psicólogo, de tão fraca que ela fica. Né? Então, ela, além do atendimento psicológico para ajudar essa pessoa a resgatar o amor próprio, a fortalecer o seu eu, ela tem que tomar a medicação também, o antidepressivo com o psiquiatra, que é um médico. Tá certo. Então, essa depressão, ela vai... Só para você ter uma noção, nós falamos aí antes, né, do estresse, agora a depressão. E são parecidas pela forma que você está dizendo. Agora, Patrícia, a pessoa que acha que não sai desse problema, ela está errada, porque se ela procurou um profissional, Exatamente. por mais difícil que vai ser, mas ela sai, né? Ela sai. Todos os problemas emocionais, eles têm cura. Alguns têm controle. Alguns problemas de ordem mental, eles têm controle. Mas outros, a nível de depressão, de estresse, ele tem cura. A pessoa ela tem que buscar o fortalecimento do ego, que é o eu dela, e ela tem que buscar o seu amor próprio, resgatar a sua autoestima para ela se fortalecer. Aí ela começa a conviver com todas as pessoas no seu meio, trabalho, em casa, de uma forma natural e saudável. Né? Tá certo. A Ana Paula está dizendo, Patrícia, que ela está grávida e parece que ela está rejeitando a criança. Parece que ela falou que ela 4 meses, né? Com 4 meses parece que ela não está querendo essa criança. E aí? Então, na verdade, mesmo quando a mãe quer o bebê, ela se prepara para ter o bebê, esses primeiros 3, 4 meses é um processo mesmo de rejeição, não só fisiológico, porque o corpo também rejeita o feto por ele ser um corpo estranho, mas existe uma rejeição emocional. Essa rejeição emocional, ela está relacionada com a nova fase que a Ana Paula vai entrar e todas as mãezinhas nessa fase gestacional. Elas assustam um pouco com a mudança do corpo, né? Com a falta da menstruação, com os movimentos do feto e assim vai, né? Algumas questões que vão acontecendo aí, o medo de não dar conta de criar, a responsabilidade. Então tem um processozinho aí no primeiro trimestre de gravidez que acontece uma rejeição. Você já imaginou a mãe do Adriano Borges, a rejeição que ela teve nesse animal, hein, Denis? Mas, infelizmente, nem tudo na vida é perfeito. Patrícia, também quem é, Adriano? A Cristiane da Vila Formosa, ela está perguntando para você, Patrícia, ela está dizendo que ela é casada, né? Ela é casada e não está aguentando, no popular, olhar na cara do marido dela, o homem chato, né? Ela está dizendo que não aguenta mais olhar na cara dele. Ela tem que largar? O que ela tem que fazer, Patrícia? Olha, como a Cristiane, várias mulheres, como vários homens, passam por isso. Aí tá tudo. Porque a relação, o relacionamento a dois, não é fácil, Cristiane. O ideal seria você buscar o que está te incomodando e tentar negociar com ele ou se melhorar, porque às vezes o problema é muito mais da pessoa, da própria Cristiane, do que necessariamente da relação. O problema pode ser ela também, né? Exatamente, às vezes ela está com a autoestima baixa, às vezes ela não está se sentindo bem com ela mesma, então ela está projetando, ela está colocando a culpa no marido, e que é uma coisa muito natural da gente fazer quando a gente convive com uma pessoa todos os dias. A gente tem uma tendência a projetar as nossas emoções no outro. O ideal, Cristiane, antes de você se separar, tomar uma decisão de separação, de você procurar uma ajuda, para que você possa rever aí, né, os seus sentimentos por você e pelo seu marido, porque é complicado, você casa, constrói uma vida com alguém e de repente você joga tudo pro alto, né? Ninguém casa para largar, né? É verdade. Então o ideal seria ela tentar resgatar esse casamento tentar mesmo. Resgatar. E o pessoal que tá acompanhando o nosso programa, né, você pode ligar, o Adriano já está anotando as informações lá, a gente passa aqui pro pessoal que está acompanhando o nosso programa. Patrícia, o pessoal também que às vezes tem vergonha de procurar um profissional, acho que aí que está o erro, né? Às vezes a pessoa tem, olha, eu não vou procurar lá, né, um profissional não, porque eu tenho vergonha de falar de mim para a pessoa. Aí que está o erro, porque
o que for dito lá, no caso com você ou qualquer profissional, fica ali dentro, não é isso, Patrícia? Então, em todas as profissões, a atividade profissional ela se torna tão natural e tão assim profissional que existe uma ética ali. O profissional ele consegue separar o que é pessoal do que é profissional. Então assim, às vezes Paraíso, por ser uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, elas ficam com receio de procurar e não entendem o que acontece dentro da relação terapêutica, né? Há uma fidelidade, né? Uma cumplicidade na relação terapêutica baseado na ética do sigilo, né? Então, assim, tanto o profissional quanto o paciente acabam trocando ali informações que às vezes nem o paciente consegue falar para outras pessoas. É tão dele, é tão íntimo, que às vezes acontece de paciente me contar, por exemplo, que a esposa ou o marido perguntou: e aí, como foi na psicóloga hoje? Ah, foi bom. Ela não consegue nem falar para uma outra pessoa, porque a cumplicidade com o terapeuta é tão grande, a confiança, né? Ela fica tão forte que a coisa acontece naturalmente. Mas ainda existe sim pessoas que acham que psicólogo é para louco. É verdade. E né? fala, eu não vou lá não, porque eu não sou doido. Aí que você está sendo doido, né? Porque se você vai procurar um profissional, primeiro você vai acalmar, né, Patrícia? Exatamente. Vai ter tranquilidade para poder agir, né? E assim, o psicólogo, ele tem uma abordagem terapêutica em psiquiatria, que é o atendimento de doenças mentais, mas normalmente isso acontece nos hospitais psiquiátricos, em clínicas especializadas, né? Porque dentro dos consultórios, a maior procura está sendo para relacionamento, para estresse, para doenças psicossomáticas, para um problema de relacionamento, de trabalho, né? A maior procura é essa, não são os loucos que procuram nas clínicas, verdade, né? O Kleber está perguntando, dizendo também, eu acho que eu já vou te responder a sua pergunta, eu acho que é ser vergonhar sua. Ele está dizendo que não consegue ficar com mulher nenhuma, tem que ficar pulando de galho em galho. É malandragem dele ou ele não, ou é ele o problema também? Eu acho que é nele também, né, Patrícia? Porque você não consegue ficar com mulher nenhuma, Kleber? Bom, eu podia te dar uma resposta, mas aqui não posso. Vai lá, quem tem que falar é a Patrícia, daí eu não. Vai lá, doutor. Olha, o Kleber provavelmente ele pode ter uma dificuldade de solidificar uma relação, né? De ficar firme com uma pessoa, ou por medo de sofrer, ou por medo de fazer a outra pessoa sofrer, né? Então, ele precisa estar revendo o que está acontecendo com ele, por que ele está tendo que reafirmar tanto essa masculinidade, que ele tem que ficar provando, não só para ele, para os outros, mas para ele mesmo, que ele tem que ter várias mulheres, né? Então, acho que o Kleber tem que dar uma reorganizada aí no emocional dele, de repente até fazer uma psicoterapia para entender o porquê que isso está acontecendo, ou simplesmente, Kleber, porque você ainda não encontrou o amor da sua vida, né? É verdade. Isso também pode acontecer, né? É verdade. Ô Kleber, o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas sim aquele que conquista várias vezes o coração da mesma mulher. Gostou? Né? Safado. Muito bem. Doutora, nós estamos aqui ao vivo, agora que são exatamente 13 horas e 57 minutos. A Patrícia, eu conheço ela de um bom tempo e a gente estava conversando e a gente pode montar, vem novidade por aí, você que está acompanhando o nosso programa e infelizmente o tempo é corrido, mas o nosso público fique atento porque esse bate-papo com você, esse trabalho é muito legal que vai ajudar as pessoas. E pode vir uma novidade aí. Vamos bolar primeiro, né, Patrícia? Com certeza, para né? poder ajudar a população. Eu acho que isso que é o mais importante. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar aqui conversando com a TV Sudoeste, com as pessoas de São Sebastião do Paraíso, quando eu saio daqui, as pessoas falam para mim assim: Patrícia, parece que você estava falando para mim. Né? É isso aí. E isso me chama muita atenção porque eu falo de coisas científicas, né, que a gente pesquisa, pra gente perceber o quanto que todo mundo é igual. Né? Assim, o quanto que as pessoas passam pelos mesmos problemas e às vezes tem medo de buscar uma ajuda. Então, assim, não ter medo de buscar, de procurar, de marcar um único encontro só para você ver como que você é, fazer uma avaliação, né? Isso é muito importante. Tá? Então, assim, vale a pena. Muito bem. Olha, Patrícia, o pessoal tá... Adriana ligando aqui perguntando se criança tem estresse.
porque ela colocou a filha dela no balé, colocou a filha dela na academia, colocou a filha dela em um monte de lugar para ocupar a mente da criança com um monte de coisa. Isso pode. Isso é errado também? Pode. Porque às vezes a mãe coloca o filho em tudo, né? Exatamente. Vai fazer Muitas tudo. vezes, hoje em dia, nós mães que trabalhamos fora, a gente tem essa tendência de querer ocupar o dia dos filhos. E existe aí um fator importante que a gente não pode esquecer. A criança, ela precisa brincar. Ela pode até ter a aulinha de balé, mas ela tem o horário dela de ir na escola. Eu acho que a mãe tem que perceber o limite da criança. Porque se ela não estiver brincando, se ela estiver só com atividades nas quais ela vai ter regras, vai ter que seguir normas, muita rigidez, a criança fica estressada, sim. E pode até desenvolver